Oi, eu sou Maristela Rosa e este é mais um Comunique-se Bem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais uma aula aqui desse nosso projeto, que é esse curso de comunicação totalmente online, totalmente gratuito, onde a gente vem aqui conversando sobre a construção de conteúdo online aqui na internet, né? Pensando no recorte de classe, no recorte de raça. Então esse material é pensado especialmente para trabalhadores, trabalhadoras, pessoas negras, pessoas quilombolas, que trabalham aí em ONGs, né, com projetos sociais aí dentro da comunicação digital. Essa é a ideia aqui do Comunique-se Bem. Estou muito feliz de estar aqui em mais uma aula com vocês. Como vocês sabem, eu sou jornalista, sou mestre em comunicação. E aí, essa aula em específico é uma aula muito especial, muito legal de fazer, muito bacana, porque a gente já vai entrar em um tema específico que é sobre como projetos sociais, né, podem usar aí as redes sociais para alavancar os seus projetos, né, para que mais pessoas conheçam aí os seus projetos, suas realizações, seus objetivos. É muito legal entrar nesse tema especificamente, porque desde o começo desse curso a gente está falando também que esse é o objetivo de que pessoas que trabalham em ONGs, em projetos sociais, né, que trabalham nessa parte de comunicação desses projetos, encontrem aqui também um lugar de conhecimento, um lugar que possam pensar a comunicação e pensar a melhor maneira de produzir seus conteúdos. E aí a gente vai entrar um pouco mais específico nisso, em projetos sociais, em como esses projetos podem usar as redes aqui para alavancar, né, o que estão fazendo, para se comunicar com mais pessoas, assim. A primeira coisa que eu acho que é muito importante pensar é por que esse projeto existe? Ou seja, qual é a atuação desse projeto? Qual o objetivo desse projeto? Por que isso é muito importante? Se for um projeto seu pessoal, né, você sabe qual é esse objetivo, você sabe qual é essa atuação, e é muito importante ter isso escrito mesmo no papel, sabe? Porque aí você vai construir uma bio, por exemplo, nas redes sociais, né? Que é aquela biografia bem pequenininha que fica ali, que resume um pouco de quem você é, para que quando a pessoa entre, ela já entenda do que se trata, e para que isso também guie toda a sua produção de conteúdo. Se você entrou nesse projeto social, ou seja, você não construiu esse projeto, mas você entrou e você está fazendo parte para construir essa comunicação, né? Para trabalhar nessa parte de comunicação online, de mídias sociais, etc., é muito importante você ter isso em mente. Qual o objetivo desse projeto aqui? Por que esse projeto nasceu? Qual é a atuação dele? Se você não tem essas respostas bem explicitadas na sua cabeça, bem explicadinhas, se você não tem isso bem mapeado na sua mente, trate de ir buscar. Trate de conversar com quem fez e faz esse projeto acontecer. Trate de ir atrás de informações sobre esse projeto, porque você não vai conseguir comunicar bem sobre o que esse projeto se propõe, né? Você não vai conseguir construir uma boa comunicação se você não conhece de fato esse projeto. E aí, se a gente está falando de projetos sociais, o objetivo desse projeto é muito importante, como ele nasceu, por que esse projeto nasceu e qual a atuação ou as atuações dele neste momento. Se você trabalha com a comunicação de projetos sociais, qualquer pessoa que te pergunte sobre isso, você precisa ter muito bem em mente para que você responda rápido, de maneira precisa, de maneira dinâmica, essas perguntas sobre o que é esse projeto, como esse projeto nasceu e qual a atuação ou quais as atuações neste momento desse projeto. Como esse projeto vem se construindo na nossa sociedade atualmente, tá? Saber responder essas perguntas é muito, muito, muito importante. E aí tem outra questão também que é: qual é a necessidade social disso que você faz? Porque pode parecer para você que seja óbvio. É óbvio que é importante trabalhar, por exemplo, com a formação de pessoas trans, se for esse o projeto, dando um exemplo. É claro que é importante trabalhar com resgate de animais de rua. É claro que é importante
Tá, mas por que é importante hoje socialmente? Por exemplo, só na cidade de São Paulo tem mais de 1 milhão de animais de rua abandonados. Enfim, eu tô dando um exemplo, tô chutando um número aqui aleatório, tá? Mas aí falando de você ir buscar, você se munir de informação mesmo que mostre de forma concreta por que esse seu projeto é importante. A gente está falando de formação de mulheres de periferia. Então tem estudos do IBGE mostrando, por exemplo, que mais de 90% dos lares periféricos são chefiados por mulheres. Então capacitar essas mulheres é capacitar famílias. Enfim, sabe? Aí olhe para o seu projeto, olhe para a atuação dele e busque de forma concreta informações concretas que mostrem por que esse projeto é importante, qual é o impacto social dele, ou o que ele busca impactar, né? Quais dados da realidade esse projeto busca transformar, tá? Isso é muito legal também de pensar, porque esse tipo de informação vira conteúdo, né? Porque muitas vezes quem está dentro do projeto, e isso é muito importante, você que está aí à frente da comunicação de projetos sociais, que muitas vezes você está imerso nesse projeto. Muitas vezes você está imerso nessa realidade. Porém, as pessoas que estão transitando por ali, que estão transitando nas redes, não estão. Você tem que pensar que aquela pessoa não sabe daquilo, que aquela pessoa nunca parou para pensar naquilo. Então, é também o seu trabalho mostrar para as pessoas o que é, como é e por que é importante. Por que é relevante socialmente. E por que é relevante que ela siga aquela página, que ela acompanhe, sabe? Porque as pessoas também buscam isso no sentido de sentir que elas fazem parte de alguma coisa. Principalmente quando a gente está falando de construção de comunicação de ONGs, né, de projetos sociais. As pessoas elas têm muito mais vontade de se engajar, de se inscrever, de estar ali, quando ela sente que estando ali, de alguma forma ela está ajudando, de alguma forma ela está contribuindo, de alguma forma ela está ajudando ali naquela realidade. Ou seja, pare para pensar também como as pessoas podem fazer parte. Como eu posso mostrar para as pessoas que elas estão fazendo parte daquela construção também. Elas podem fazer parte através de uma vaquinha online, elas podem fazer parte, por exemplo, o Luigi, né, que eu já falei dele aqui antes, ele tem o mês solidário, ele faz algumas vezes, né? Ele não é um projeto social, ele não trabalha com projeto social, ele é um criador de conteúdo, mas ele faz o mês solidário, por exemplo, que é um mês específico, ele vai fazendo as lives e as pessoas podem doar. E aí ele escolhe alguns projetos, né? Ele já fez pro Dia das Crianças do MST, por exemplo. Enfim, ele já fez algumas coisas assim. E aí pensar nisso também. Como eu posso fazer com que as pessoas se sintam parte disso, sabe? Que elas se sintam realmente colaborando para que esse projeto aconteça. Porque aí as pessoas elas se sentem parte daquilo, né? Elas se sentem engajadas a estar naquela página, naquele contexto, dentro daquele projeto, sabe? Ela sente que ela faz parte daquele projeto. Isso é muito legal de parar para pensar. Então, eu vou fazer uma vaquinha recorrente, ou todo mês eu vou fazer uma live que as pessoas vão poder doar, ou toda semana a gente tem um papo, enfim. Pensa nisso, o que faz sentido para você, para a página, e como faz sentido também no sentido de logística, né? O que você consegue fazer. E aí vou abrir um parênteses aqui para a questão de dinheiro, né? Muitas vezes as pessoas, essa questão de como as pessoas podem fazer parte, muitas vezes é com doação de dinheiro também. Às vezes é com doação de roupa, dependendo do projeto, né? Às vezes é com doação de livro, enfim, dependendo do projeto. Mas se a gente for pensar em doação de dinheiro, é muito importante a gente parar para pensar na internet também como um lugar de prestação de contas. Isso é muito importante. Quando a gente está falando de projeto social,
quando a gente está falando de dinheiro, quando a gente está falando de engajar as pessoas nesses objetivos, a internet é um lugar também de transparência, de as pessoas verem o que você fez, de as pessoas verem onde o dinheiro dela chegou. Ou seja, a gente vai fazer, sei lá, uma campanha escolar e vai comprar material escolar para crianças, por exemplo. Eu preciso colocar a criança ali em vulnerabilidade? Não precisa. Mas chegaram os materiais escolares, tira foto daqueles materiais. Compartilha com as pessoas. Porque às vezes as pessoas compartilham a necessidade, compartilham que precisam, chamam as pessoas para ajudarem, mas depois não compartilham o resultado daquilo. E as pessoas vão se desengajar. Se as pessoas não verem o resultado daquilo, elas vão se desengajar, elas vão achar que é mentira, elas vão achar que você está passando elas para trás. Tem tudo isso. Assim, a gente teve um caso recente do tal Alimentando Necessidades, que eu não sei se vocês viram, mas é um caso de uma garota que enganou muita gente, especialmente no Twitter, assim. Mas foi no Twitter e Instagram também. E aí ela dizia que ela tinha uma ONG, um projeto social, que ela distribuía quentinhas, marmitas para moradores de rua. E aí, cada dia ela aparecia com uma história diferente. Que as pessoas foram grossas com ela. Que a pessoa pediu dinheiro de volta por isso e por aquilo. Enfim, ela inventava histórias mirabolantes que as pessoas se solidarizavam com ela. Que as pessoas falavam, não é possível, que absurdo, você já está fazendo uma coisa maravilhosa, você já está fazendo bem, e as pessoas não valorizam isso, as pessoas são podres, não sei o que, nananã. E aí, ela estava ganhando bastante dinheiro, e aí logo as pessoas começaram a desconfiar. Mas peraí, cadê ela entregando essas marmitas? Peraí, tanto dinheiro e cadê? Para onde está indo isso? Enfim. E aí descobriram toda a farsa e toda a questão. Enfim, saiu no G1, saiu em outros lugares, assim. Então, é importante pensar nisso, sabe? De ter transparência com as pessoas. E do mesmo jeito que você chama elas para ajudar, mantenha elas perto também quando a ajuda delas se reverberar em algo concreto para o que você está fazendo, né? Para o que você está se propondo a fazer. Isso é muito, muito, muito importante, especialmente quando se trata da doação das pessoas, do dinheiro das pessoas, tá? E aí, em aulas passadas, eu falei muito sobre a construção de posts e como os posts são sempre uma história. Toda postagem que você faz é uma história, e como toda história que você posta, todo post, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter uma emoção por trás ali, sabe? E aí, antes de fazer as postagens, é pensar qual é o meu objetivo com essas postagens. Como um perfil de projeto social, você pode ter vários objetivos. Você pode ter o objetivo de contar histórias, histórias das pessoas, histórias reais, né? Você pode ter o objetivo de fazer denúncias, ou seja, aquele objetivo de mostrar os dados, de mostrar as injustiças. Você pode ter o objetivo de informar também, de informar as pessoas, ou seja, informar as mulheres dos seus direitos, informar o trabalhador dos seus direitos, informar o cidadão dos seus direitos, né? Por exemplo. Pode ter o objetivo de conscientizar também as pessoas, usar, por exemplo, coisas que estão sendo comentadas no momento para conscientizar as pessoas, para chamar a atenção das pessoas para coisas importantes e para coisas que têm a ver com o seu projeto social, né? Então, se o seu projeto social trata de direito dos trabalhadores, um exemplo. E aí a gente teve recentemente alguns casos aí de denúncias de trabalhos análogo à escravidão aqui no Brasil, né? A gente teve alguns casos por aí que viraram notícia nacional. Você pode, por exemplo, usar esses casos para conscientizar as pessoas, para denunciar
esse tipo de abuso, mostrar para as pessoas também como elas podem denunciar caso elas saibam de algum tipo de abuso, enfim, denunciar também, mostrar para as pessoas que como a justiça trata esses casos, se esses casos efetivamente têm algum tipo de resolução, enfim. Você pode inspirar as pessoas também, você pode querer ser uma página inspiradora, que inspire as pessoas socialmente, enfim. Tem alguns caminhos que você pode seguir, que muitas vezes não é um ou outro. Você pode querer informar e conscientizar, você pode querer inspirar através de histórias reais, você pode querer informar e inspirar as pessoas, enfim, mas a questão é parar para pensar efetivamente, ok, eu tô fazendo essas publicações para quê e como eu vou impactar as outras pessoas. Isso, gente, é muito, muito, muito importante, porque como eu falei, muitas vezes você está imersa no projeto social que você trabalha, você sabe a importância que ele tem e você está lá compartilhando, sabendo que aquilo é importante. Mas como essa comunicação vai chegar ao outro? É disso que a gente trata aqui. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de passar a informação ao outro e aquilo que é importante para mim, eu mostrar para outra pessoa que aquilo é importante para ela também, que aquilo faz parte da realidade dela, que aquilo faz parte da vida social dela. Então essa questão de trazer informações, por exemplo, de trazer dados é algo muito importante, porque a pessoa, ela sente que ela sai daquele vídeo, daquele texto, daquela postagem, sabendo de algo novo, conscientizada, sabe? E muitas vezes impelida à ação. E a ação pode ser comentar, compartilhar, sabe? Tem alguma coisa dentro aí do seu segmento, dentro aí da ONG que você trabalha, né, que são dados que vocês sabem, que as outras pessoas não sabem, que as outras pessoas não discutem sobre isso? Se tem esses dados, você precisa falar sobre eles. Você precisa fazer uma postagem sobre eles. Precisa chamar a atenção das pessoas, sabe? Fazer com que as pessoas sintam que elas ganharam algo ao ler aquilo, ao parar para ver aquele vídeo, sabe? Porque é isso, eu falei isso na última aula, inclusive. Se a sua postagem é feita e a sua resposta para por que eu postei isso porque foi feito com carinho, porque foi feito com amor, porque eu acho importante, essas respostas não estão certas para as outras pessoas. Não estão certas no sentido de não é porque foi feito com carinho, não é porque eu acho importante que as outras pessoas vão achar importante. O que tem de concretamente importante para elas ali? Você, de fora, sem fazer parte dessa ONG, sem fazer parte dessa organização, ou rolando o seu feed ali, a timeline, o que te faria parar para ver esse vídeo? Esse vídeo tem informações incríveis, fodas sobre o Brasil. Esse vídeo conscientiza as pessoas. Esse vídeo é extremamente inspirador. Se eu visse esse vídeo, eu pararia para ouvir essa pessoa. Sabe? É parar para pensar nisso. O que você tem, o que o seu projeto social, o projeto social que você participa, o projeto social que você está cuidando da comunicação, o que ele tem de importante, de especial, o que ele tem de impacto para as pessoas. Quais as informações sobre essa área de atuação que você tem para explicitar para as pessoas e mostrar para elas, e mostrar o quanto isso é importante e o quanto elas podem fazer a diferença de alguma maneira, seguindo aquela página, acompanhando, tendo aquelas informações, ajudando de alguma forma esse projeto. É muito importante pensar nisso. E aí, uma vez que você tem bem em mente qual é a área de atuação desse projeto, qual o objetivo desse projeto, como esse projeto impacta as pessoas, quais informações na sociedade de forma concreta elas podem ter e você pode transmitir para elas, para que elas entendam que aquilo é importante, quais os seus objetivos com as suas publicações. É importante também pensar em um formato. Sim, da mesma maneira que eu falei nas outras aulas, que nas redes o formato é um negócio muito importante, muito interessante para que as pessoas
identifiquem de cara, né, o seu conteúdo, para que as pessoas vão lá, eu gostei desse conteúdo, eu gostei disso aqui que está sendo falado, aí eu vou lá e sigo, sabendo que depois eu vou ter mais daquilo, eu vou ter mais daquele formato, ou seja, gostei desse vídeo aqui porque esse vídeo me informa sobre a sociedade, sobre questões sociais importantes. Então, da próxima vez que eu entrar aqui, da próxima vez que eu entrar na minha rede social e um vídeo dessa página passar para mim, eu vou ter outra informação muito legal e muito incrível sobre a sociedade. Eu vou ser uma pessoa que vai parar para pensar. Esses vídeos vão me fazer parar para pensar. Ou esses vídeos vão me inspirar. Enfim, importante definir esse formato. Então, esse formato é foto e texto? São imagens com uma foto e texto na própria imagem? Ou não, são só carrossel de fotos e texto de legenda? Ou são vídeos curtos? São vídeos curtos que aparece voz off, ou seja, aparece a minha voz e outras imagens, ou não, eu apareço, eu que trabalho com a comunicação desse projeto apareço falando e mostrando os dados. Enfim, sabe, pensar nesse formato ou não. São pessoas, eu só trabalho a comunicação dos bastidores, eu não apareço no vídeo curto, aparecem pessoas que fazem parte do projeto. Enfim, sabe? Pensar nesse formato, porque também é muito importante. Porque esse formato, sendo conseguido, replicado mais e mais vezes, vai atrair mais e mais pessoas e vai reter as pessoas. Porque, gente, uma coisa importante também é que, bom, essa minha página é uma página de projeto social, mas ainda assim, se você está trabalhando com a comunicação dessa página, você tem que pensar na comunicação das redes. Você tem que pensar na lógica das redes. Então, tudo isso que eu já falei antes em outras aulas sobre a importância de atrair as pessoas para seguirem a sua página, darem like, mas também fazer com que as pessoas fiquem, fazer com que as pessoas comentem, compartilhem, porque o que as redes querem é que as pessoas fiquem mais tempo lá, e quanto mais tempo elas ficam, e quanto mais as pessoas assistem e interagem com o seu vídeo, mais ele vai ser replicado para outras pessoas. Isso não fica em suspenso, porque é uma página de ONG, porque é uma página de projeto social. A rede social não faz distinção disso de maneira nenhuma. Então você também não deveria. É claro que uma página de projeto social, ela tem uma responsabilidade maior. Ela tem uma responsabilidade muito grande, né? É claro, de passar as informações corretas, de não usar a imagem das pessoas de forma degradante muitas vezes, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de projetos sociais, a gente fala de pessoas em lugar de vulnerabilidade, né? Aí vale a pena ficar usando imagens de pessoas nesse lugar de vulnerabilidade para comover o outro? Eu, Maristela, como profissional, como pessoa, particularmente acredito que não. Acredito que esse é um péssimo caminho. E há de se ter muita responsabilidade quando a gente toca para frente um projeto social. Quando a gente toca a parte de comunicação desses projetos sociais. Isso é muito importante. Ética, responsabilidade. E dentro dessa ética e responsabilidade, conhecer sim a dinâmica das redes. As redes querem que o seu vídeo seja visto pelas pessoas que ficam até o final, que dão like. E aí, se muita gente faz isso, ele vai recomendar para mais pessoas e para mais pessoas. E aí, construir um formato sólido, construir um formato que as pessoas entrem, reconheçam, e aí quando ela entrar de novo e aquilo passar na timeline dela, ela pare para assistir novamente, sabe? Porque aí é o que eu falei nas outras aulas também, sobre a questão do fim da era do criador e o início da era do entretenimento aqui nas redes, né? Que quer dizer que as pessoas não entram para ver qualquer coisa que aquele criador fizer. Qualquer coisa que o Felipe Neto estiver fazendo, eu quero assistir. Qualquer coisa que o Felipe Castanhari estiver fazendo, eu quero ver. Qualquer coisa que a Nathalie Neri está fazendo, eu quero ver. Isso já houve na internet. Agora as pessoas entram para ver
O que tem de engraçado aqui? O que tem de interessante aqui? O que tem de coisa para me inspirar, para me divertir, para me informar, para eu sentir que eu saí daquele vídeo melhor, mais inteligente? O que tem aqui para mim? E as pessoas vão rolando. E aí, se ela viu um vídeo seu e gostou e deu like lá na sua página, começou a seguir, se ela entrar de novo e se deparar com um vídeo seu que não tem nada a ver com aquele formato, que ela simplesmente não reconhece aquilo na timeline dela, ela vai parar de seguir, ela não vai assistir até o final, não vai comentar, e é isso. A gente tem que entender que as redes sociais são uma janela para o mundo, né? Uma janela aí para que as pessoas vejam a gente, vejam o que a gente está fazendo, para que a gente construa uma voz, né? Uma voz aí que tenha um alcance cada vez maior, né? E aí, esse alcance depende também dessa dinâmica das redes sociais, de entender a dinâmica das redes sociais. Então não é sobre só o que é importante para você, não é sobre só o que é importante para o projeto, é também entender o que as pessoas estão consumindo, como as pessoas estão consumindo, e aí adaptar o seu projeto, a comunicação dele, o que vocês têm de importante e interessante para compartilhar com as pessoas, adaptar isso a uma maneira de fazer, a um formato de fazer que seja identificável para as pessoas. E aí, o que você vai fazer muitas vezes é teste, é testar mesmo. Bom, estou no Instagram, vou fazer então um carrossel de fotos com o texto. Deu certo? Quantas pessoas curtiram? Quantas pessoas comentaram? Vou fazer um Reels curto. Deu certo? Foi voice off. Eu usei imagens aí do projeto e falei e fiz narração. Foi legal? O que as pessoas comentaram? Por que elas gostaram? Quem ficou no vídeo? Por que ficou? Então as pessoas gostaram mais do Reels daquele jeito mesmo. Como eu posso replicar isso da próxima maneira com outro tema? Sabe? Tudo isso que a gente conversou nas outras aulas, aplicar aqui a esse projeto social do qual você está cuidando aí da comunicação dele, ok? E aí eu vou trazer para vocês 3 bons exemplos, para mim pelo menos, de projetos sociais que estão aí nas redes sociais e estão fazendo trabalhos muito legais mesmo. Eu vou começar pelo Cantinho do Chiquinho. Eu já falei dessa página no Instagram aqui em outro momento, em outra aula, e vou reforçar para vocês, porque o Cantinho do Chiquinho é para mim um grandíssimo exemplo aí de aplicar muito bem a questão de contar histórias e de fazer as pessoas se sentirem parte, chamar as pessoas para perto. Eu esqueci o nome dela agora, é uma mulher que faz resgate de animais domésticos da rua. Então ela resgata gatos e cachorros principalmente, né, das ruas, e aí ela encaminha esses cachorros para adoção. E aí cada cachorro que ela resgata da rua, você acompanha a história desse cachorro, você acompanha a história desse gato desde o início. Então ela filma um pouco dela fazendo o resgate, ela já dá nome para esse bichinho, ela fala sobre as características dele. É uma menina muito medrosa, por exemplo, se for uma gatinha fêmea. É uma menina muito medrosa, a gente encontrou ela sozinha na rua tal, tal e tal. E aí eu tô levando ela pro veterinário agora, porque ela tava com algumas manchas no corpo, no pelo, e eu não sei exatamente o que é. Por exemplo, o cachorro, encontrei aqui essa cachorrinha com 6 filhotinhos, e ela dá o nome para a cachorrinha, ela dá o nome para os filhotinhos, sabe? E aí, a cada semana, ela vai contando essa história. E aí você vê todo o desfecho até esse cachorrinho ir para uma família, sabe? E aí, muitas vezes, essa família adota esse bichinho vendo o conteúdo dela. Vendo que ela fala das características do bicho, é o bicho mais curioso, é mais quieto, late muito, não late, é sociável, tem algum tipo de doença que pegou na rua, tem algum tipo de deficiência, ela vai mostrando tudo. E aí as pessoas falam, bom, esse cachorrinho tem a ver aqui com a nossa família. Porque a gente tem espaço, então ele é um cachorro agitado que gosta de correr,
a gente tem espaço. Não, cachorrinho mais quieto, mais tranquilo, tem a ver com a gente. Enfim, sabe? O cantinho do Chiquinho para você que tem algum tipo de trabalho aí, de projeto social, vale muito a pena olhar essa página, porque é muito, muito boa, muito bem feita. E esse lugar de contar histórias e de trazer as pessoas para perto, o cantinho do Chiquinho tem ali tudo. É feito, muito bem feito, gente, muito bem feito. E aí a gente tem também a Soberana. A Soberana é um coletivo comunista, é um coletivo aí para organizar a classe trabalhadora, né? Para falar sobre questões políticas nacionais, para organizar mesmo as pessoas a entender o que é o comunismo, né? Enfim, a Soberana é um projeto muito legal. E a Soberana, ela tem uma característica que é muito interessante, que é vários membros da Soberana estão na internet em diferentes pontos fazendo coisas diferentes. E isso é muito legal mesmo, assim. Então, além da página da Soberana em si, tem as outras pessoas falando sobre a Soberana em outros lugares. O principal que eu assisto é o Ian Neves, né? Mas existem outros criadores também. E a Soberana tem esse trabalho muito legal também, coletivo, sabe? Dentro da página deles, dentro do Discord deles, dentro do projeto que eles fazem. E também outras pessoas em diferentes pontos falando da Soberana, falando sobre questões de sociedade e construindo conteúdos que convergem para a Soberana. Então, por exemplo, você tem um projeto social, tem outras pessoas que querem falar sobre outras questões e que fazem parte do seu projeto, talvez essas pessoas possam ter suas páginas próprias, seus projetos próprios e convergir para esse projeto social, sabe? Isso é muito, muito, muito legal também. E aí a gente tem a Gerando Falcões, essa grande organização social, né, que está presente principalmente dentro das favelas, né, no Brasil, assim, tratando justamente sobre isso, sobre vulnerabilidade social, sobre desigualdade social. E a Gerando Falcões, ela tem muito de uma coisa que eu falei aqui para vocês, que é trazer dados concretos da realidade que mostrem por que a atuação da Gerando Falcões é importante. Então, eles trazem muitos dados, por exemplo, tem a questão da pobreza tecnológica, né? Sobre a importância de acesso à tecnologia e sobre como isso não chega nas favelas e nas comunidades em diversas partes do Brasil. E aí eles falam sobre isso, eles colocam os dados da importância disso e aí eles mostram os projetos que eles estão construindo acerca disso, sabe? Então a Gerando Falcões, que também hoje é enorme, muito grande, assim, com muita atuação, tem uma comunicação muito efetiva, muito eficaz, que também é muito interessante parar para ver. Muito interessante mesmo. Então essa foi a aula de hoje, eu espero que eu tenha ajudado você aí que está à frente de projetos sociais. Se você conhece pessoas que estão à frente de projetos sociais aí, que estão à frente da comunicação desses projetos, mandem um Comunique-se Bem para eles, falem de estarem aqui, sabe? Porque esse projeto também é pensado para essas pessoas. É pensado para todo mundo, na verdade, que quer construir comunicação na internet, mas não tem grana para pagar esses cursos caríssimos de comunicação, sabe? E querem produzir conteúdo de qualidade, bem feito, bem pensado. E aí, esse é o meu objetivo aqui. Conseguir guiar vocês, ou pelo menos ajudar vocês nesse projeto, nesses processos. Tá bom? Obrigada pelo carinho, pelo apoio. Continue aqui compartilhando, comentando. Eu tô vendo tudo, tá? Beijo enorme pra vocês. Até a próxima. Tchau!